E Silvio Santos está com essa história do ame-o ou deixo a essa altura do campeonato. Será que ele está atrelado ao, ao lema do governo Bolsonaro? Bem, gente, Silvio Santos, eu não conheço o Silvio Santos que não tenha sido atrelado a governos. O Silvio Santos, quando entra um governo, ele é o primeiro a dizer: eu estou a favor. Eu acho que eu conheço só uma pessoa que é semelhante ao Silvio Santos nesse aspecto, que é o Roberto Carlos. Ele estava a favor dos governos da ditadura militar e depois ficou a favor da Dilma, do Lula. O Silvio Santos faz a mesma coisa. Ele é um comerciante, um sobrevivente dele mesmo. Por que um sobrevivente dele mesmo? Porque não há uma pessoa mais capaz de ser empresário do meio artístico que o Silvio Santos. Mas também não há nenhuma pessoa mais capaz de autodestruição que o Silvio Santos. Toda a organização do Silvio Santos é uma organização pautada na desorganização completa. Ele pegou o baú lá do Carlos Nóbrega, transformou o baú num achado, numa mina de ouro, e o perdeu. A mesma coisa ele fez com uma série de coisas. Sem contar as empresas que ele entrega na mão de parentes e que não viram nada, ou viram coisa pior, dívida para que o Lula pague. Que aconteceu muito. O Silvio Santos sempre foi assim. Ele é um comerciante, um sobrevivente, porque parece que ele tem uma intuição a respeito dele mesmo. Parece que ele sabe que todo passo para frente que ele dá, ele acaba dando dois para trás. Mas assim mesmo ele vai empurrando com a barriga. E o resultado disso é que ele acaba se atrelando aos governos até por uma questão de saber que ele próprio não vai conseguir passar um governo sem precisar do governo. Esse é o Silvio Santos. Virou folclore isso. E não é de se espantar que ele tome agora, né, esse lema ame-o ou deixe. Mas há mais que isso no Silvio Santos. Como eu disse, ele é um gênio do comércio e um gênio da propaganda. O Silvio Santos sempre saiu na frente em todas as marchinhas de carnaval que ele fez. O Silvio Santos é que trouxe, afinal de contas, essa mina de ouro chamada BBB, com a Casa dos Artistas, que ele também perdeu os direitos. Aliás, ele perdeu os direitos até do Chaves uma vez, né? Aliás, ele comprou todo o Chaves e estocou e depois não achou mais onde é que estava e não pode passar os episódios que são inéditos. Esse é o Silvio Santos. Mas sabendo disso tudo, ele sempre se atrela a governos, mas ele dá um passo na frente que não tem nada a ver com esse atrelamento. É que o Silvio Santos tem um incrível faro descarado. O que significa um faro descarado? Significa que ele sabe para onde os ventos estão indo. Ele pega o clima do ar e quando todo mundo tem vergonha de se envolver com o clima que está no ar, ele despudoradamente se envolve. O Silvio Santos não tem nada de corintiano, mas ele fez aquela música do coração corintiano, exatamente quando havia o primeiro transplante de coração. A musiquinha pedia isso, né? Que não adiantava trocar o coração, que o coração continuava sofrendo porque era de corintiano. Ora, naquela época, ninguém queria fazer música para corintiano, pois o próprio título já dizia, né? No coração sofredor, o Corinthians não estava ganhando nada, né? Mas ele captou isso. Agora a mesma coisa, né? O Brasil está saudoso da ditadura. Por quê? Porque o Brasil, uma boa parte da juventude, foi educada a partir de uma nostalgia da ditadura. O Brasil acostumou a ver os anos 70, os anos 60, como alguma coisa que tinha embate, que tinha aventura, que tinha até tortura, né? As pessoas
estão longe de entender o que é a tortura num Brasil há 40 anos democrático. Mas as pessoas também estavam longe de entender o que é tortura quando houve tortura, porque uma boa parte da população não teve a mínima condição de perceber que estava sob ditadura. Afinal de contas, o Congresso funcionava, afinal de contas, as cidades de porte médio e pequeno tinham as suas eleições, afinal de contas, havia partidos funcionando, havia o Congresso. Não é? Onde estaria a ditadura? Quer dizer, foi tudo muito peculiar no Brasil. Tudo muito peculiar. Até lá, na antiga União Soviética, hoje a Rússia, tem muita gente que tem saudades daquele regime. Por quê? Porque não viu a polícia política passar. Nunca na sua casa. Quer dizer, regimes totalitários são percebidos como totalitários quando eles têm um projeto nacional que envolve todo mundo, como por exemplo Hitler, que jogou todo mundo na guerra. Então todo mundo ficou sabendo que estava sob comando, um mau comando. Mas quando há arremedos de democracia e arremedos de ditadura, as coisas vão passando, a população continua trabalhando, as pessoas continuam trabalhando. Então há uma saudade desse Brasil onde havia o vigilante rodoviário na televisão, né? Um Brasil onde, se você olhava assim, de um ponto de vista cultural, era muito mais efervescente do que hoje. Um Brasil onde a escola pública funcionava, mas não por conta da ditadura, e sim contra ela, por conta de ter sido uma boa escola nos anos 50. Foi a democracia que a tornou uma boa escola, né? E tudo vira muito romanticizado. As próprias séries na TV têm romanticizado esse período, né? E a ponto de o Bolsonaro poder recuperar isso, poder recuperar essa ideia de que 50, 60 anos, 40 anos atrás, tudo era muito bom. Você veja que essa situação é tão forte no Brasil que um dos piores governos que nós já tivemos é interpretado como um dos melhores. Perguntado para o Haddad qual o presidente que ele gostou, ele chutou um que ele nunca viu, que é o Juscelino Kubitschek, o responsável pela construção maluca e doida de Brasília, que gerou uma inflação desgraçada e que gerou o golpe de 64, que ele, Juscelino, apoiou. Né? E se você pergunta para outros lá no passado, Lula, Aécio, todo mundo fala do Juscelino. Ficou aquela imagem de um Brasil legal nos anos 50, aliás, eu nasci nos anos 50 exatamente porque era um Brasil legal, mas aquilo gerou os anos 60, que foi uma catástrofe, né? E gerou a ditadura, porque o próprio Juscelino não conseguiu entender o que estava acontecendo, nem ele nem o Jango. Eles não entenderam o que estava acontecendo e levaram o país para uma ditadura, como aliás o PT não entendeu o que estava acontecendo e roubou e levou o país ao Bolsonaro, né? Bem, meu amigo, nós temos uma mania muito grande de idolatrar o passado, e isso é tão verdade que às vezes você chega nos Estados Unidos e você encontra muita gente que diz: nossa, como era bom quando nós éramos uma potência e estávamos guerreando no Vietnã, combatendo o comunismo. Você encontra muitas pessoas falando essa bobagem, né? E se esquecendo que os Estados Unidos perdeu a guerra. Então, o passado tem esse poder incrível, né, de trazer a nós humanos uma ideia de que foi bom. Nós precisamos muito do passado. Nós precisamos muito para enfrentar o presente, acreditar que houve uma situação, uma época de ouro, né? O fundamento das religiões é este. O Peter Sloterdijk é um filósofo alemão que diz exatamente que uma das grandes antropotécnicas, ou seja, uma das grandes elementos de fazer com que o homem seja homem, é a religião. E a religião, no caso do Sloterdijk, nasce exatamente dessa capacidade de poder remeter a uma situação, boa ou não, mas tomada como boa, que já existiu. Porque é isso que faz com que a gente tenha a fé, a confiança, a esperança. A esperança é sempre baseada na ideia de que houve um dia, se não conosco, mas com alguém, que existiu a felicidade. Nós estamos vivendo essa desgraça desse momento. E
Só mesmo um cara como o Silvio Santos para saber que agora é ame-o ou deixe-o. Não significa mais nada, não tem nada a ver com o Médici, não tem nada a ver com o ame-o e eu deixo mesmo, mas tem a ver com a aura, tem a ver com o, digamos assim, aquele período em que as coisas, né, faziam sentido, porque agora não fazem mais. Agora, isso é bom ou ruim? Isso é muito bom se a gente souber usar. Por quê? Porque o Silvio Santos, e esse lado, é que é o lado positivo, ele não sabe o quanto de elemento ele deu para as esquerdas para conversar com a juventude sobre o que era, de fato, o ame-o ou deixe-o. E se nós soubermos usar, e se os professores souberem usar, e se as pessoas que realmente entenderam o período souberem usar, sem mentiras, sem inventar uma tortura além daquela que houve, sem mentiras, só se nós contarmos a história verdadeira, isso vai ser uma mão na roda estar passando na televisão esse ame ou deixo. Mudar usos é fundamental para fazer filosofia. É fundamental para mudar o mundo. Comecem a tomar nas mãos o ame ou deixo. Roube-o do Silvio Santos. Sabe uma coisa? Ele até vai gostar.